Esse texto que você mencionou, ele está em Mateus, no capítulo 17, não é? Antes da transfiguração. Aliás, é no final do capítulo 16 de Mateus, início do 17. Você o encontra do mesmo jeito no Evangelho de Marcos, creio que é no capítulo 9. Você encontra do mesmo jeito no Evangelho de Lucas, também no contexto do texto alusivo à transfiguração. O que está dito lá? O mais pedagógico de todos esses textos, que cria a conexão entre o contexto antecedente e o contexto sequente, imediato, é o do Evangelho de Lucas, que diz assim: Jesus falando, em verdade eu vos digo, que alguns, olha a palavra, leia direito mesmo, o português primeiro, alguns, portanto era algo seletivo, exclusivo e particular, a alusão a qual ele fazia. Alguns, quando ele mesmo voltar, todo olho verá. Aquilo ali não era uma referência à parousia, à volta cósmica, global, inafastável, acerca da qual todo olho verá. Não. Veja a palavra. Está lendo aí na sua biblinha? Alguns dos que aqui se encontram. Primeiro eram alguns. Segundo, daquele grupo que estava ali. Aqueles 11, 12, mais alguns outros companheiros à volta, no máximo 20, 25 pessoas. Naquela conversa, alguns dos que aqui se encontram não verão a morte. Outra coisa, tá vendo? Não verão a morte. Portanto, ele não estava se referindo à volta dele, porque quando ele voltar, haverá ressurreição dentre os mortos, a morte acabará. Assim, fica óbvio que ele não estava se referindo àquele dia nem àquela hora, mas a algo seletivo, particular e extremamente relativo. Uma visão posterior à qual haveria morte ainda. Alguns dos que aqui se encontram não verão a morte até que, significando dizer que depois veriam a morte e morreriam, até que vejam o Filho do Homem na sua glória, na glória do seu reino. Aí o Lucas continua dizendo assim: ora, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, levou Jesus a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O cumprimento era aquele, eram alguns. Quem foi que ele levou? Alguns. Pedro, Tiago e João. Levou alguns deles a um alto monte, transfigurou-se diante deles, e quando se diz o que Moisés e Elias conversavam com ele ali, conversavam acerca da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém, acerca do reino de Deus. Pedro, Tiago e João, vendo aquilo, ficaram aturdidos. E o que eles viram? O Filho sendo envolto por uma nuvem luminosa, que no ambiente do Novo Testamento sempre carrega uma simbolização vinculada ao Espírito Santo, como foi com Maria, que quando recebeu o anúncio de que ficaria grávida de Jesus, foi envolta numa nuvem. O Filho glorificado, o Espírito o involucrando naquela nuvem, e eis que vem do céu a voz do Pai. Pai, Filho, Espírito Santo, reino de Deus, completude, plenitude. Voz do Pai dizendo: eis o meu Filho amado em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Tendo ouvido eles estas palavras, abriram os olhos e já não viram mais ninguém, mas somente a Jesus. Então essa palavra se cumpriu ali mesmo. Você veja, meu filho, como algumas das confusões que a gente tem
É porque a gente fica tão nervoso com a doutrina, você ficou pensando tanto na doutrina cristã, religiosa, da volta de Jesus, que nem o texto você leu com calma. Porque se você ler só o texto, puro e simples, você vai chegar a essa conclusão, como ela está aqui nos meus livros Caminho do Discípulo, que por sinal chegaram aqui os 2 últimos volumes, os 5 Perguntas Cretinas, Respostas Divinas, parte 1, e os 6 Perguntas Cretinas, Respostas Divinas, parte 2. Mas aonde você encontra essa minha explicação na série Caminho do Discípulo é no livro 1, onde eu explico longa e pormenorizadamente. Pegue aí na loja do site o Caminho do Discípulo 1. O ideal é você pegar logo os 6. Mas comece com 1 para você ir lendo, eles são em sequência. E se entrar no meu portal caifabio.net e escrever Transfiguração de Cristo, você vai encontrar explicações minhas a respeito da mesma coisa lá também. Tá bom? Um beijo para você. Confie no Senhor, meu querido. Eu não tenho quantos 20. aí? 20, a Transfiguração. Leia isso tudo aí que você vai ter mais expansão acerca do que eu disse aqui. A ideia da volta de Jesus é muito confusa na sua cabeça. É muito confuso. Porque aqui, não só aqui, né? Aqui é um exemplo que caracteriza uma amostragem bem real do que acontece no universo cristão em geral. Onde tudo relacionado à volta de Jesus só gera confusão. Confusão, decepção, expectativas fanáticas, medos, sustos, paranoias, angústias diversas, problemas mentais, obsessões nascem do pânico paranoico da volta de Cristo. Aí todas aquelas doenças escatológicas de gente que entra na obsessão de inventar cronologias, de querer saber tempo, hora, evento, circunstância, que fica lendo jornal, catando cumprimento de profecia, de maneira angustiada, é ruim demais. E os hospícios vão ficando cheios de gente com essa obsessão, porque Jesus nos mandou esperá-lo e disse que voltaria, mas disse que enquanto ele não vem, a gente tem que viver com normalidade. Trabalhar todo dia, alimentar quem precisa, socorrer o necessitado, produzir da melhor maneira possível, darmos sentido e finalidade à nossa vida. No dia que ele chegar, ele chegou. Enquanto ele não vem, ele diz: bem-aventurado é aquele a quem eu encontrar vivendo, trabalhando, servindo, cuidando, com a esperança acesa, com a chama acesa, com os talentos em desenvolvimento, socorrendo o próximo. É isso que vocês têm que fazer enquanto eu não chego. E não fiquem perguntando quando eu virei, porque ninguém sabe quando eu virei como um ladrão de noite. Então não adianta fazer pergunta, nem desenvolver escatologia. Eu só virei quando ninguém estiver esperando, ninguém vai saber. Por isso, saibam que vocês saibam, aprendam a viver e vivam enquanto isso, da melhor maneira que vocês fizerem, e vivam sabendo que eu volto, mas vivam como se eu não fosse voltar, fazendo o melhor que vocês possam fazer pelo dia, pela hora, pela geração, pela circunstância, pela sociedade. Quando eu voltar, eu direi: bem-aventurado aquele que eu encontrar vivendo assim. Mas não. A maioria adoece da volta de Cristo. Fica dodói. Porque as construções já são adoecidas. Por exemplo, eu vou mostrar agora um vídeo, desse vídeo clássico, do arrebatamento da igreja. Olha só o negócio como é que é. É um dia normal, né?
E o que o autor do vídeo está querendo ensinar? É que é quase que pecado viver uma vida normal. Ó, tá o taxista aí ali atrás tem um casal gay, né, aparentemente. Já tem um juízo de valor. O taxista e atrás o casal gay. O mundo dos negócios também é uma coisa anti-Deus, porque está todo mundo sem pensar em Deus enquanto está pensando nos gráficos dos negócios. Ou seja, é uma denúncia à vida. Uma denúncia À vida. Não tem ninguém matando ninguém, está todo mundo trabalhando. Uma sociedade multirracial. O que está acontecendo? Meu Deus. Gente, o que está como? Mas se o cara não for crente, membro de igreja, não pagar o dízimo, ele pode ser humano, tão humano e bom humano quanto seja possível ser humano e um bom humano. Não adianta. Jesus está voltando, olha só. é a volta de... Parece um OVNI. Aí começam as pirotecnias. Abduções. abdução. Vem esses anjos fantasmagóricos, uns vão sendo levados, aí vem o texto do Apocalipse 22, que é para dar uma base bíblica, e aí os que foram deixados para trás, os leftovers, todo mundo dizendo, me leva, me leva, me leva, me leva, estava trabalhando. Agora imagina o que isso causa na cabeça desse povo. Um cara que viaja nesse vídeo aí, Como é que fica? fica pirado a cabeça. Totalmente pirado. Dói.